Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é o João, professor. E assim, amigo, eu não sei como te falar mais. É apresentador, é modelo, entendeu? É a pessoa que tá lá no casting da propaganda, é escritor, porque tá lançando livro também. Como é que é? E como é que te define? Mabê, me fala do jeito que você quiser, meu bem. Você manda, você manda. Eu sou fã desse podcast, não estou me controlando, estou fingindo um costume absurdo de estar aqui com vocês. Ai, De sério. verdade. Não, eu Muito fiquei muito feliz. feliz. Porque eu vou aqui contar para as pessoas, entendeu? Antes que alguém me Conte. conte. Antes que alguém me conte, olha que doida. Antes que você diga que se convidou para esse programa, mas na verdade eu te chamei antes, tá, gente? É verdade. No dia que ele saiu do Big Brother, eu assim, crente, né? Crente, mandei lá um DM falando: Oi, João, poxa, eu não queria que você tivesse saído, mas já que você saiu. Pior que eu nem lembro o que eu falei, mas já que você Eu saiu. vou, eu vou recuperar depois a DM que você me mandou. Mas assim, eu escutava o Modos antes de entrar no programa, assim, né? Ah, eu não Tipo assim, sabia. amiga, demais. Eu sou viciado em podcast. Eu acho que eu faço Tudo. tudo durante a minha vida. Eu faço ouvindo podcast. Então, sabe aquela pessoa que quando você tá na rua, assim, vê uma pessoa rindo sozinha, num canto, assim? Sou eu. Não Que é aquela pessoa espírito, tá. é Não, podcast. Sabe aquela pessoa que tá rindo de alguma coisa sozinha com fone de ouvido? Então, essa pessoa Aham. sou eu, na maioria das vezes. E eu tô muito feliz, muito contente de você ter me convidado pra esse quadro que eu amo. É, assim, Tudo. amo, fico com um pouco de medo, tem essa mistura de sensações, mas é isso. Eu escuto modos ali, sabe? Fazendo um almoço, bem tranquilo. Ai, Escuto todos tudo. os avisos de vocês, faço minha faxina ouvindo modos e É tudo, gente. Dá pra fazer faxina, dá pra ouvir comendo. Tem gente que ouve pra dormir, né? Então, assim, cada um com as suas depende loucuras. do caso, né, amiga? Depende do caso que dá pra ouvir comendo. Vamos combinar. Que tem uns aí Tem uns que que são o bicho mais. pega. A gente tenta avisar, né? A gente tenta falar no episódio, gente, vai comer para agora. Mas É, nem vocês avisam sempre. sempre, mas você acha que eu escuto? Aí é esse que é o ponto, né? Que eu fico curioso, aí eu vou lá. Pois é, aí que Sabe? ferra. E, gente, para explicar um pouco a dinâmica dos casos bizarros, os ouvintes mandam casos bizarros pra gente, então eu seleciono alguns. Eu mandei pro João, ele ainda não leu, então, assim, ele Não li. vai, sabe, é aquele momento ali que ele tá vivendo e ele vai ler os casos pra gente. Eu vou ler os meus, a gente vai intercalando. Aí você quer começar? Aí eu vou começar então. Caso de número 1. Os brinquedos estão fora da caixa. Essa foi a Hum. Glória Groove que mandou pra vocês. Já A pensou ela? Oi, bonequinha. eu sou a Glória, sou o Daniel. Ai, ai. Oi, Mabê, oi, convidados e oi, pessoal que curte o Modos. Tudo bem? O meu nome é Daniel Garcia, mais conhecido que... Eu tô zoando. Ele veio um susto agora. Vamos lá. Meu nome é Rian e o meu caso aconteceu na casa da minha avó, enquanto eu era pequeno, na cidade de Itamaraju, no sul da Bahia. E só pra introduzir a história, aí, só pra introduzir. Na casa da minha avó já aconteceu várias coisas bem estranhas e sem explicação. E quase todos da família já viram algo lá. Ok, né? Normal. Quem Bem nunca? normal, bem tranquilo, só pra contextualizar. Guarda Só essa pra informação, contextualizar, eu que moro é numa casa só mal eu assombrada. moro numa casa onde muitas coisas já aconteceu, mas essa não é a história que eu vou te contar. Normal. Ai, ai, muito bom. Minha avó disse que o pai dela, meu bisavô, era um rezador e fazia rituais dentro do quarto dele, que era próximo à cozinha. Dentre as coisas que ela diz sobre ele, o que mais me chama a atenção é que, segundo ela, ele envurtava. O que é isso? Gente, Envurtava. invurtava. Como assim? Ele. Ah, tá. Ele envurtava. Tipo, sumia do nada e ninguém conseguia o ver. Mas ele estava lá. Bem creepy. É, Ian. Bem creepy mesmo. Eu diria que isso é mais do que creepy, inclusive. Bem creepy. É, por mim a gente encerra a história aí, né? É isso. Meu avô sumia, meu bisavô sumia e É ninguém isso, via ele. gente. Às vezes ele Ai, meu sumia Deus. e às vezes ele voltava.
né? Socorro. Eu estava vendo algo recorrente. Uma figura assustadora que sempre ficava de costas pra mim. As roupas que ele usava eram o estilo Lord Voldemort, com capuz e sempre aparecia de relance. E quando eu olhava, simplesmente desaparecia. Eu não contava pra ninguém. Eu amo as roupas. Um grande erro, né? Não, grande erro. Gente, pelo amor de Deus, se você ouve uma história, se você vê alguma coisa assim, conta pra alguém, gente. Um grande erro. Conta. Faz um tweet, gente. Exato. Chega, Se gente, hoje eu acontecer tava alguma andando. coisa comigo... A culpa é desse cara aqui. Eu faria muito isso. Você faria? Muito. Eu acho que eu faria uma live. Tipo assim, você vai me pegar? Beleza, então todo mundo vai ver. É. Não, exatamente, vai todo mundo... Mas Aquelas é que ameaçam o espírito, né? Mas é isso que é foda. Eu vou te expor na internet, se você Eu vou não te ver. expor na internet. Se você não ver, eu vou fazer uma story agora pra você ser cancelado. Ai. Vamos lá. Quando eu tinha 9 anos, os meus pais são divorciados, então minha mãe e eu morávamos na casa dos meus avós. E lá em 2012, eles viajaram e ficamos apenas minha mãe e eu. Pronto, começa aí. Começa aí. Numa noite, minha mãe estava preparando um jantar na cozinha que ficava no primeiro piso da casa. E eu estava brincando na sala que ficava no terceiro piso, depois de 2 escadas. Isso significa que eles estavam longe um do outro, né? É. Porque, tipo assim, são 3... andar, né? É, pelo que eu entendi, é isso. Tipo um sobrado, não, terceiro assim, né? piso, socorro, tava muito longe. A mãe estava preparando o jantar na cozinha, que ficava no primeiro piso. Então, tipo, piso térreo. E ele tava brincando no terceiro piso. Então, você subia um lance de escada, subia outro e ele tava brincando lá. Então, era longe. Ela me chamou pra jantar, mas viu que eu não tinha guardado os brinquedos. E me fez voltar pra guardar. Até que quando eu estava guardando os brinquedos na caixa, ele apareceu novamente no canto da escada, virado para o corrimão, mas dessa vez foi diferente. Ele continuava de costas, mas agora ele me olhava por cima dos ombros. Os olhos dele eram vermelhos e brilhavam, e eu não consegui ver o rosto, só os olhos. Que bizarro isso. Não, bizarro porque assim... Que bizarro. Eu assisti na hora do jantar ainda. Na hora Se fosse jantar, no almoço, era de gente. dia. Porra, Olhar por cima dos ombros, pra mim, já é o demônio. Não tem como. E é uma coisa meio de soberba, né, assim. É, quando você olhando assim, sabe? Uma coisa meio de cima, assim. Eu acho meio soberbo, sabe? É soberbo. Mostra que, e aí, né, mesmo assim, tá ele... lá. E mesmo vendo isso, ele não contou pra mãe dele? Não, vamos lá. Vamos ver. Na hora eu congelei e senti todo o meu corpo gelar. Que é o que eu tô sentindo agora. Fiquei assim por alguns instantes enquanto eu o via. Alguns instantes. Será que ele ficou, tipo, encarando? Ai, meu Deus. Cara, Daí... é que quando a gente tá, tipo, passando por um momento muito desesperador, às vezes a gente acha que ficou 5 minutos e passou, tipo, 3 segundos, né? Exato, exatamente. Nossa, exatamente. Eu tive uma vez uma sensação de quase morte, assim, é sério, que eu quase morri afogado. E na minha cabeça eu fiquei, tipo, 5 minutos debaixo da água, mas me falaram que eu fiquei, tipo assim, 15 segundos, sabe? Muito louco. Caralho, é louco. É muito louco. Daí eu olhei diretamente e ele sumiu. Deve ter olhado no olho dele, né? Desci as escadas igual um flash e contei tudo pra minha mãe. Desde quando começou as aparições. Finalmente, né, Rian? Agora contou, né, Rian? Ah, Rian. Pô, Rian. Caraca, Rian. A gente culpando a vítima aqui, sabe? Sim. Pô, Rian. Caraca, Rian. Se não dá pra te ajudar, cara. Tô zoando. Minha mãe compreendeu tudo e dias depois ela, juntamente com as irmãs da igreja, começaram uma campanha de oração pela casa. Elas andavam por todos os cômodos, orando muito alto, e depois dessa campanha nunca mais eu o vi, e acredito que ele não está mais lá. Eu moro na mesma casa até hoje. Ah, não. Não. Não, gente. Rian, não, você não Rian. pode. Se muda, cara. Rian, vai embora agora, Rian. Corre. Se você tá ouvindo a gente, Rian. corre. Não, gente. Você daria conta, Mabê? Não. De tipo assim... Não, e pensa que isso é 9 anos atrás, tá? 2012, verdade. 2012. Então, assim, 9 anos depois... Meu, toda vez que eu fosse passar
pelo quarto, eu ia ver o bicho, gente. Não tem Porque como. assim, se ele tava brincando e ele. Vamos supor que ele tem 10 anos, hoje ele tem 20, então, né? 19, 20. É. Eu acho que isso é uma memória muito viva pra ele conseguir contar com tantos detalhes de tipo, descia a escada, tava guardando os brinquedos, eu vi ele era de tal jeito. Sabe, eu acho que é muito estranho. Tipo, eu não ia conseguir ficar. Gente, quem sabe? mora numa casa com 3 andares, gente? Não dá. É muito Não, grande. é muito grande, mas que limpa, pelo amor de Deus. Não, é muita treta. Eu moro na mesma casa até hoje, porém ela já passou por reformas e está totalmente diferente. Ah, tá, claro, porque o cara não se adapta, né? O espírito não se pronto, modernizou. que você passou uma reforma, você trocou o piso, foi embora. Botou um porcelanato e tá achando que acabou. Tá bom. Esse foi o meu caso bizarríssimo, eu concordo. Mas ainda tenho outros acontecimentos da casa. Aí, tá vendo? Olha lá. E ele tá lá na casa. E ele tá lá. Que espero voltar aqui pra contar. Inclusive, existe outro que eu presenciei também, que envolve até Alvin e os esquilos. Abraços e beijo pro pessoal do Modus. Mabê, vamos dar... Rian, vamos fazer um combinado aqui, Rian. Vamos combinar, Rian. Vem morar comigo, Caraca. Rian. Não tem problema, a gente te ajuda. A gente vai dar um jeito. Eu acho perigosíssimo, assim. Eu acho perigosíssimo. A primeira coisa que assim, você tá vendo alguma coisa, conta pra alguém. Conta. Sabe? Compartilha. Ainda mais, acho que há 10 anos atrás isso não era tão comum, mas eu acho que eu ia tentar registrar aquilo. Sabe? Tá. Eu acho que, tipo... Pô, se eu vi alguma coisa, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era tentar pegar meu celular. Juro pra você. Tipo, tentar pegar umas câmeras, vai instalando umas câmeras escondidas na casa. Mas é por... Nossa, meio atividade paranormal isso, né? Mas é porque, tipo assim, às vezes as pessoas duvidam muito de que você viu alguma coisa, ou que você... Sabe? O sentimento eu acho que não dá pra fazer. Mas eu acho que eu ia tentar registrar, sabia? Eu ia, sei lá, tirar uma foto, postar no Twitter e falar, gente, olha o que apareceu aqui em casa, sabe? Eu ia ficar apavorada, sério. Eu ia ficar apavorada com isso. Não. Eu não ia querer registrar, não. Eu acho que eu ia pra tentar provar pras pessoas, porque a chance de alguém virar e falar que eu tava viajando é muito grande. Sim. Sabe? Aquela coisa de tipo assim, você tá viajando, você só viu um vulto, é só uma coisa. Vai querer desacreditar. Porque muita gente desacredita disso, né? Então, assim, eu acho que eu ia tentar registrar, mas ao mesmo tempo eu ia ficar com medo de registrar, sabe? Porque, pô, tá lá na dele, eu tô na minha. E aí é como se fosse, sabe, a primeira ação é minha. Sim, tá. No RPG, sua primeira ação, aí ele joga o dado. Sabe? Isso, mas sabe uma que coisa pior? assim? Você tá filmando, né? Você tá filmando, de repente o negócio aparece na cara, assim. Eu ia ter um treco. A minha mente sempre vai pro pior, né? Não! Cara, eu não ia querer filmar, porque eu ia pensar assim, sabe? Você sai, você olha, ele tá longe. Na hora que você volta, ele filmem. tá... Não filme mais. Não filme. Esquece, apaga o que eu falei. Só sai do lugar e se mudem. Só se muda e joga o celular longe. Não filmem, por favor, não façam isso. Eu amei essa cena, apesar de ser um meu filme terror do nada, assim. E, gente, lembrando que esse episódio também pode ser assistido no canal do YouTube, que é o youtube.com/modspod. Então, a gente tem lá as nossas carinhas, vocês podem ouvir o episódio e assistir a gente também. E eu já vou contar meu caso aqui, que é hoje à noite você vai morrer. Você vai? Não, boa noite, hoje não. Tô de boa. Tá hoje tranquilo. tô tranquilo. O Rian... Quem é? Coitado. O Rian, coitado. O eu, Rian, se fosse ele, a gente mudava. já não sabe. Oi, Sério, menina. Rian, me manda uma DM. Vamos te ajudar. Vamos conversar um pouco. Oi, meninas. Oi, João e Operanders. Aqui é a Luana e tenho 23 anos. E o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 20. Já vou logo dizendo que o caso bizarro é um pouco longo. Em janeiro de 2019, eu vim para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de au pair. Você mora com uma família anfitriã e cuida das crianças. Fui para Palm Beach, na Flórida, e cuidar de 3 crianças. Uma de 12 anos, uma de 8 anos e uma de 2 anos.
Nossa, coitado, que Coitada, função, hein? muita treta, 3 crianças. Não, e elas têm idades muito diferentes, né? Tipo, Sim, não dá pra é botar um desenho só e falar, vai, assiste. fica aí, galera. Ai. Boa parte do ano foi bem normal, mas em torno de agosto, a mais nova começou a agir estranho. Toda vez que eu colocava ela na cama pra tirar uma soneca à tarde, ela começava a conversar com alguém e eu ouvia pela babá eletrônica. Não, não, não. Normal, gente. Tchau, Mabê, tô Tá ali, indo, viu? tá ali Beijão. sozinha. Fica bem aí, vou ali. Tá vendo como Não, envolve tecnologia de novo? E você querendo filmar? Ah lá, exatamente. É. a babá Mas assim, eletrônica pô, é mostrando. porque assim, a imagem da babá eletrônica, eu não sei se você já viu, mas já é uma coisa meio assustadora. Gente, é completamente assustadora. É completamente assustadora. E eu, até que você falou agora, eu preciso comentar um caso que aconteceu, sei lá, mês passado. Uma prima minha teve um filho recentemente. Sim. E eu sou aquela, né, tia babona e tudo mais. E eu gosto de ficar vigiando e tal. E aí um dia eles colocaram a babá eletrônica. E é o que você falou, gente. Tipo, a câmera do babá eletrônica, ela é em preto e branco. Ela é É bem horrível. ruim. É horrível. O que acontece? O meu primo foi buscar, o pai dele, né, foi buscar ele lá no quarto. Então, pensa a cena. Eu estou vendo ele na babá eletrônica. De repente, só uma mão vai puxando o carrinho e ele vai saindo. Não, 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 Eu não, fiquei não. assim, Não, socorro! não, não, Aí, não. Tá vendo? obviamente, tá Por que vendo? gente, tecnologia, já desenvolveram uma babá eletrônica em HD, em Não, e ele 4K. ainda enfiou Façam a isso. cara, assim, no negócio, deu um tchau. Eu gritei. Eu levei um puta susto. E aí, eu filmei, né? Eu tinha filmado, tava filmando. E aí eu peguei, fiz um videozinho e coloquei a música da Psicose, sabe? Quando ele começa a Ah. puxar, assim. Então é como se Credo. alguém estivesse levando o bebê, assim. Eu fiz um mini curta de terror. Agora você imagina uma criança lá, e a menina lá, o pé na babá eletrônica, olhando, e a criança conversando com alguém. Conversando. Pois Bem é. tranquila, bem tranquila. Tranquilo. Bom, algumas vezes eu ia tirá-la da cama durante o dia e pedia para ela acender a luz. E ela chorava, falando que tinha alguém perto da porta e que ela não queria ir. Um dia, quando eu tava dando banho nela, assim que eu tirei ela da banheira, ela começou a falar: "O meu papai vai morrer." E falava rindo, olhando para mim. Logo eu, a viciada em filmes de terror, ignorei e desconversei. Pra Olha quê? lá. Pra que ela ignorou? Luana, Não dá pra te você ajudar. assiste filme de terror, cara. Você sabe que não dá pra ignorar o filme de terror. Não dá, Luana. Não dá. Não dá, Luana, não dá. Caraca, Mavê. Como que... tipo assim, eu jamais desconversaria. Eu ia ficar Eu apavorada. eu acho que nos filmes de terror eu sou a primeira pessoa a morrer, porque eu sou muito curioso. Eu acho que eu ia querer ver tudo, assim, sabe? Tipo, eu ia ficar lá esperando pra ver se ia ver alguma coisa, sabe? Ai, pior que a gente sempre acha que a gente vai ser mega inteligente. E se Não, eu pá, a não ia, gente não. nem vai ser, Nem sabe? vai, Já ser o nossa, primeiro otário, assim. É tipo, que barulho é esse? Abriu a janela, pá, morreu, Pá! foi. Sou Ó, eu. no dia seguinte, quando eu e ela estávamos dirigindo para casa, ela começou a falar: "Luana, você pode dirigir para os arbustos." Eu já tô apavorada que uma criança de 2 anos sabe falar arbusto. Começa por aí. Achei Começa aí. chique. Eu falei não, que a gente iria se machucar bastante, e ela começou a chorar e implorar para eu dirigir para os arbustos que ficavam entre as mãos da pista. Então acho que era tipo um canteiro, né? Alguma coisa assim É, e um tal. canteiro de meio de avenida assim, e acho É. que um sentido pra um lado, outro sentido pro outro, e ela. Minha bicha queria que ela se jogasse no canteiro. Ela falou assim: não, não, não. E aí, Gente, que nesse menina mesmo estranha, dia. né? Que criança estranha, tipo assim. Tadinha. Aí, no mesmo dia, na hora do jantar, estávamos todos conversando quando, do nada, a menina manda: "Meu papai vai morrer." De novo. E o pai Tipo, do nada, dela. assim, né? Do nada. E o pai dela, obviamente, ficou nervoso, mas não quis mostrar para as crianças mais velhas. Então, ele disse que estava ali, que não ia a lugar nenhum. E aí? Não, eu acho que ele deve ter ficado na mão, né? Com um negocinho na mão. E tipo Pode falar assim. palavrão aqui, viu, amigo? Ah, tá. Ele ficou com o cu na mão.
Com o cu na mão, óbvio. Ele ficou com o cu na mão, tipo assim, ele segurou. Nossa, total. Não. Só que ele ficou tipo, tá tudo bem, tá Fica tudo bem. bem, claro. E E naquela será noite que, ele mas não será que o dormiu. pai. E será que o pai e a família, né, sabia que a Luana contou pra família que ela. Até agora, pelo menos pelo que eu entendi, não. Não, né? Porque Eu acho que não. seria de bom tom, né? Seja Falar. bom tom. Não, gente, tudo bem? Como é que tá o desenvolvimento da criança? Gente, Então. tudo bom? A mais nova tá vendo uns negócios ali. E eu Tem uns negocinhos ali que ela tá. E quem tá precisando lidar com isso sou eu. Não são vocês. Então vocês E podiam eu me não tô ajudar. sendo pago o suficiente pra essa merda. Se aumentar meu salário, eu lido com isso. Exato. Não, se dobrar o meu salário, eu lido até com o espírito que tá falando com ela. Não, aí tranquilo. Aí pode vir mais. Pô, conta comigo. Bom, depois que as crianças foram dormir, eu contei pros pais o que tava acontecendo. Então ela finalmente falou. Ah, contou. Contou. E o que ela estava falando. E aí, no começo de setembro, a mãe deixou as crianças na casa da antiga babá. Eu fui assistir um jogo do Brasil em Miami. E a mãe levou um padre para abençoar a casa. Ou seja, né? Todo mundo vazou e foram lá mandar um padre para fazer o rolê. E o padre disse que tinha muita energia ruim no quarto da mais nova. Tá, nenhuma novidade, né? Né? Até aí tudo bem. Enfim, as coisas pararam de acontecer até metade de dezembro. Até que um dia de manhã, eu fui no quarto dela pegá-la e ela disse que tinha uma mulher cobra no quarto dela com olhos brancos. Eu falei que era só um pesadelo, mas eu estava me cagando Aí. por dentro. Claro. Quem não estaria? E tem todo um histórico, né? Tem todo um história. histórico, assim, de que a menina não é a primeira vez que ela Não é tá a primeira vendo que ela tá. vez. Não, ela Jesus tá amado. insistindo, ela tá contando. É. E aí, a inocente aqui imaginou que ela iria esquecer, mas não. Ela continuou falando por dias pra todo mundo que ela via, inclusive pro meu namorado e pra mãe dele por FaceTime. Ai, que coisa boa. Eu amo essa história. Imagina, o namorado só queria, tipo, ai, te amo, saudades, quando você volta. E de repente, uma criança. E a criança. Ei, tem uma gente. mulher cobra. A criança assim. Ei, gente, tudo bom? Aqui, tem uma moça ali. Que ela tá aqui no quarto. Tem, ó, uns 5 dias que ela tá ali. Tô avisando pra vocês. Ninguém faz nada. Tem 5 Tipo dias que essa assim, mulher tá tipo aqui. Ninguém assim, faz não, nada. Não. E tem muita coisa do ambiente, né? Que o padre, por exemplo, falou que o quarto da bebê tinha uma energia muito pesada. É isso, gente. Vai, troca de casa, cara. Ou troca sabe? de quarto, né? Deixa outra pessoa no quarto. Sei lá, assim. Que é isso, nossa. Ai, gente. Bom, ela conta aqui que ela se mudou no dia 2 de janeiro e continua tendo contato com a família, mas na última vez que eu perguntei, as coisas tinham parado. Será que eu tinha alguma coisa a ver com isso? Na família seguinte, nada normal aconteceu, então espero que não. Muito obrigada Nada por me dar normal, esse... nada de... Nada normal. Nada Anormal. normal. Já pensou, nada normal, de repente. Nada normal, foi um caos. Vamos com calma, Luana. Enfim, muito obrigada por me dar esse espaço para contar minha história, amo podcast, assisti todos os episódios em pouco mais de 3 meses e tô muito feliz por vocês, minhas globais favoritas. Ah, que linda! Que fofa, Luana. Fofa. Nossa, eu acho, Mabê, que a Luana precisa atualizar a gente se esse pai tá vivo. Então, Luana, eu queria combinar com você que a cada 1 ano você renova esse e-mail contando o que aconteceu. Tipo, se o pai tá vivo, se a menina tá de boa, se eles ainda moram na mesma casa, né? Que essa é uma informação sempre importante. Sim, que a gente não sabe se é o ambiente ou se é a criança, né? Exato. Porque se a criança tá vendo, e pelo que eu entendi, tem muitas coisas, né? Essa história tem muitos elementos. Tem o elemento da criança falar que o pai vai morrer constantemente, tipo, do nada. Uhum. E achar disso uma situação engraçada, porque ela ri, né? Tipo, sai do banho e ri. Tem o negócio do arbusto, de tipo, enfia o carro aí, vai pro sabe? arbusto, E essa história de ver as coisas, né? Tipo assim. Da mulher algo cobra, aí. né, gente? De uma mulher cobra. O que é a configuração de uma mulher cobra de olhos brancos, assim, sabe? Isso é muito louco, muito louco.
Uma mulher cobra, né? Nem parei pra pensar como é que seria isso. Seria a Jade Piton? Que ódio. Ai. A mulher cobra de chapéuzinho na e-bucket. Cara, eu não consigo pensar no que é uma mulher cobra. Mas A única também... coisa que eu consigo pensar é uma fisionomia parecida com a da Medusa, né? Assim, uma coisa mais... A história da acho que Medusa é tudo. mas não sei se... Acho que não, porque o dela tem uma coisa a ver com o cabelo, né? Enfim. Não sei, acho que... Vamos estar entendendo aí, Luana. Vai mandando pra gente as atualizações. Mais bizarríssimo, porque envolve criança, gente. Envolve criança, aí já era. Bora para o próximo caso, Mabi. Vamos ver. O fantasma preocupado com as notas. Ah lá, o professor. É caso de escola. Vamos lá. Oi, Mabê. Oi, João. Oi, Operanders. Hello. Essa história aconteceu comigo. Essa música que eu vou cantar agora é uma história mesmo, tô usando. Essa história ocorreu comigo e alguns meses atrás, e me deixou muito assustada. Na casa dos meus pais, a cozinha é separada da área de serviço por uma parede. Aqui em casa também. Ih, já começou ruim. E apesar da porta, em certos locais eu não consigo enxergar muito bem quem fica lá embaixo, pois a parede impede. Aqui em casa também. Um dia eu levantei e fui fazer o meu café da manhã. Meu pai estava tomando banho e enquanto eu preparava minha comida, a minha mãe falou: Oi, filha, você dormiu bem? E eu respondi: Sim, mãe. E a senhora? E ela me falou que sim. Tinha tido uma boa noite de sono, até aí tudo bem. Normal. Ok, um dia normal na casa de uma família normal. Logo depois, uma família normal, péssima essa frase que eu falei, né? Mas de uma família comum. Eu diria, comum. Uma família brasileira que uma tem família brasileira comum. Uma área de serviço separada por uma parede. Isso, vocês entenderam o que eu quis dizer. Logo depois, ela me perguntou se eu havia conseguido terminar um trabalho que eu estava fazendo na noite anterior. Eu estava no final de semestre da faculdade e, portanto, com algumas atividades atrasadas. Então, tive que ficar até tarde naquela noite fazendo o trabalho. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu sempre. Eu respondi que tinha conseguido e estava muito apreensiva com a nota, pois foi feito um pouco apressado e etc. Depois disso, ficamos em silêncio e eu desci para a área de serviço aonde minha mãe estava. Mas quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Tá, então ela tava conversando, mas ela não tava vendo, não tava visualizando a mãe dela. Tipo, a mãe dela tava gritando as coisas pra ela, falando um pouco mais alto, e ela tava respondendo. E aí, quando ela foi na área de serviço, a mãe dela não estava lá. É isso mesmo. Tá bom, né? O momento que o João descobriu o que está acontecendo. Porque até então tava, né? Normal. Uma situação tranquila. A família comum. Uma família comum, tá. Eu estranhei, pois para ter acesso ao resto da casa, ela tinha que passar por mim na cozinha. E eu não vi em nenhum momento isso acontecendo. Muito nervosa, eu gritei: Mãe! Ó, eu tô aí agora, hein? E ninguém me respondeu. Nesse momento, meu pai saiu do banheiro e disse: Sua mãe saiu com seu tio hoje cedo e não voltou ainda. Puxado. Eu chego a me arrepiar só de contar isso. No dia seguinte, eu contei para minha mãe o ocorrido e fui embora. Passando uns 3 meses sem andar por lá, pois eu estava com muito medo. Ela fugiu da própria casa. Você tem... Tá certíssima, ela tá certíssima. Ela vazou, cara, ela vazou. Ela tá certíssima. Eu jamais faria a mesma coisa. Ó, o que mais me assusta nessa história, além da voz do fantasma ser idêntica à da minha mãe, é ele saber o que eu estava fazendo na noite anterior. Exatamente, o negócio do trabalho, né? E isso me fez questionar o quanto tempo essa assombração estava me observando. E aí ela termina com: É isso, beijos. É isso, larguei isso aí, vocês que lidem. Larguei a história pra vocês. E aí? Eu acho isso bizarríssimo, eu acho que essa é a que mais me assusta. Você acha que era um fantasma preocupado com as notas mesmo?
Então, eu acho essa. Eu tenho uma coisa que é assim: toda vez que são situações muito comuns, elas me assustam muito. Tipo a história da madeira lá, do cara da madeira, que vocês contaram aqui no podcast também. Do cara que. Do. Da mulher, Ah, da da criança que foi. criança, né? É verdade. A gente contou no episódio anterior que o cara tentava, né? Tipo, pediu alguma coisa, uma madeira pra uma criança, na hora que que ela entregou Isso. a madeira, ele puxava ela, mas não conseguiu pegar porque veio um vizinho e bateu e não. Exatamente. Essas situações que eu consigo me enxergar nelas são coisas que me assustam Sim, muito, assim. Porque, aparentemente, por exemplo, a história do Rian tem uma coisa de tipo assim: era uma casa, tinham 3 andares, meu sim, avô, tinha uma história do avô, uma coisa na família que já vinha acontecendo há muito tempo. sim, A história da Luana é uma coisa que acontece fora da casa dela, é outra família, ela é a terceira pessoa ali. Mas a história dessa pessoa é a vida dela, é a casa sim. dela, ela É a não vida tem nenhum dela. histórico, ela não tem nenhum histórico e é apenas um diálogo. Oi, filha, você dormiu bem? Exato. Dormi, a senhora. É só um diálogo. Mas é muito o que eu falo, assim, sabe? Tipo, que nem, por exemplo, eu tenho muito mais medo. É que nesse caso é sobrenatural também, né? O jeito que ela tá contando e tal. Mas quando as pessoas contam, sei lá, um assalto na Uhum. casa, uma coisa assim, eu prefiro mil vezes histórias sobrenaturais, porque, sei lá, parece que tá mais longe do que uma coisa que, tipo, pode acontecer, sabe? Uma coisa mais tranquila, coisa mais do dia a Exato. dia. E Mas é essa isso. aqui, mas essa em específico é uma coisa muito comum. É tipo assim, É, a impressão que eu tenho é que isso vai acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. sim. Entendeu? Não tem um histórico igual o histórico do Rian do avô, que era rezadeiro, entendeu? Você já Não teve tem, aquela não, coisa de não alguém, tem você nada. ouvir alguém falando com você assim, aí você responde ou pergunta o que é, e a pessoa fala, não, não falei nada. Eu Sim, tenho eu tenho muito. muito isso. Eu tenho muito isso, mas eu só acho que isso é do meu dia, assim, eu escuto uma coisa e tal. Mas isso aqui é um diálogo, ela É um respondeu de diálogo, volta. gente. Entendeu? Oi, filha, dormiu bem? Sim, mãe, é a senhora. Entendeu? Falou que tinha É, tido uma boa noite de sono e tal, tranquilo. Então, assim, a impressão que eu tenho é que é uma menina que tava fazendo faculdade, normal, virando a noite lá, terminando o trabalho. E aí ela, né, do nada, no outro dia de manhã, faz um diálogo com uma coisa que ela não sabe o que que é. E eu acho isso sim. bizarríssimo, bizarríssimo, É, bizarríssimo. é bizarro. É muito estranho, porque a impressão que eu tenho é que vai acontecer comigo. Tipo assim, que eu vou estar aqui na cozinha e alguém vai falar, e aí, João? Eu ia falar, oi, sabe? E aí ela termina a história, tipo assim, né? Exatamente, isso aqui que eu acho que é o que mais me assusta também. Que é a história dessa coisa, saber que na noite anterior ela tava fazendo um trabalho. Sim. É que não era uma pergunta normal, né? Como é que você tá? Ela, não, tipo, perguntou da prova, perguntou das coisas. Então, né, tem um negocinho estranhinho aí. Eu tenho uma necessidade de, tipo assim, toda vez que alguém me conta uma história sobre alguém ou sobre alguma coisa, eu tenho uma necessidade muito grande de visualizar isso. Então, na minha cabeça agora eu tô imaginando a casa dela, entendeu? Tipo, detalhes, eu tô imaginando detalhes da casa, detalhes do quarto. Enfim, eu sou uma pessoa meio doida. Ela tem um quadro, não sei o quê. Eu também sou É, assim, eu vou eu imagino enxergando isso, assim, tipo, alguém me conta, eu quero contar, Mabê, eu vou te contar uma história sobre o Pedro. Aí eu peço pra ver uma foto do Pedro, porque eu preciso saber a cara dele, a cara entendeu? dele. É bom, é bom. Enfim. O caso 2 é Vou te perseguir até a morte. Tranquilinho também, né, gente? Muito bom, muito bom. Oi, Mabê e convidados. Olá. Aqui está o meu segundo caso, e essa história me deixa arrepiada sempre que eu penso nela. Espero que vocês sintam o mesmo. Olha que legal. A deseja que a gente se sinta assim. Tô rezando pra não ter risco de eu viver disso de novo. Vamos lá. Sou Fernanda, sou de Natal e sempre fui fã de filme de terror desde novinha e costumava ter muitos pesadelos, mas este marcou a minha vida. Quando eu tinha 10 anos, eu tive um pesadelo. Estava dormindo no meu quarto, quando eu acordava do nada e sentia que uma menina estava se aproximando. E quando eu olhava para frente da minha porta, ainda dentro do quarto, tinha um buraco no chão que dava para ver o início da escada do piso inferior. O que só para apontar não é compatível com a arquitetura da minha casa. Então vamos lá. Então, Então então era um ela buraco tipo tá que na ela. cama, aí ela olha Tá. pra porta, e aí tem um buraco no chão. E desse buraco
dava pra ver a escada do início anterior. Só que, enfim, deve morar numa casa de 2 andares. Só que não daria pra... Se tivesse um buraco na casa dela, não teria como ela ver ali a escada, entendeu? Sim, então teoricamente é um buraco que não existe. É, um buraco que não existe. Que não daria pra Assim, ser né, feito na casa dela. Nesse plano. Tá. Neste plano, foi importante. Quando eu olhava, tinha uma menina adolescente de cabelos pretos meio molhados, quase que cobrindo o rosto e vestida com um vestido branco descalça. Ela lembrava... Exatamente, ela falando aqui. Ela lembrava a criatura do Chamado. Caso, é a Samara. É a Samara. Mas eu nunca tinha visto esse filme e eu nem sabia da existência dele. Gente, se eu sonhasse com a Samara, eu ia ficar desesperada. Começa por aí. Era como se eu soubesse que essa menina iria machucar minha família. E como a porta do quarto do... ela chegou a explicar, eu tinha cortado porque eu achei que era... Não precisava, mas talvez faça sentido. Na casa dela, no 2º andar, quando ela saía da escada, tem um escritório, que antigamente era o quarto do irmão. Aí, quando você ia pra frente, tem 2 portas. Uma é do quarto dela e a outra é do quarto dos pais. Entendi. Então, é meio que o rolê do 2º andar. Então, como a porta do quarto do meu irmão estava sempre fechada, ou seja, ali no pé da escada, né, na hora que ela saía, ela sempre seguia o corredor, ignorando o quarto dele. Eu, às vezes, dormia com a porta aberta e, às vezes, fechada. Isso tudo eu acho que é no sonho, tá? No pesadelo, na verdade. Mas meus pais sempre com a porta aberta. Então, eu meio que sabia que se eu fechasse a porta, ela iria machucar meus pais. E se eu deixasse a porta aberta, ela iria me machucar. Ai, né? Que horror. Que dilema, mas é um dilema pra ela, né? E que desespero, né? Ela vive um dilema de, tipo assim, eu me protejo... E ferro meus pais. E ferro os meus pais, ou a gente morre todo mundo. Assim... Olha, eu acho que eu ia fechar a porta do meu quarto. Eu ia, baber. Não dá. Sei lá, fechava, enfim. Enfim, essa menina seguia em frente, mas sempre que ela ficava na frente da porta dos nossos quartos, eu acordava. E eu acordava com uma sensação horrível, apavorada, suando e como se eu estivesse sufocando. Até aí, tudo bem. Não, até aí. Não, ela não mandou essa, não. Mandou? Ela mandou. Ela mandou até aí, tranquilo, Do tudo nada, bem. tranquilo. Eu tinha esses sonhos bastante até fazer uns 13 anos, sempre do mesmo jeito. Mas tudo mudou a partir dali. E daí em diante eu passei a ter exatamente o mesmo pesadelo. Mas a mulher agora, ela estava adulta e tudo se repetia. Isso aconteceu durante 2 anos. Já criei uma teoria aqui na minha cabeça. Não, olha, tá babado isso aí, a mulher tá crescendo. Isso aconteceu até os meus 15 anos, por aí, quando passei a ter os mesmos pesadelos com a mulher agora idosa. Ó, a mulher tá crescendo muito rápido. Tô toda arrepiada. Porém, nesses pesadelos novos, ela sempre conseguia chegar no quarto dos meus pais. Mas meus pais estavam no banheiro. E quando ela chegava em frente à porta do banheiro, eu acordava. Tive esses pesadelos até os meus 18 anos. Quando eu tenho a sensação de que ela tá se aproximando cada vez mais. Sim, ela vai chegar na gente daqui a pouco. Entendeu? Eu tenho a sensação de, tipo assim, olha, antes ela ia até o quarto, agora ela tá chegando no... Sabe essa sensação? Ela tá chegando, a bicha tá chegando. E ela tá avisando que ela tá chegando. E ela tá avisando que ela tá chegando. Exato, ao passar dos anos, cada vez ela vai chegando mais perto. Tive esses pesadelos até os meus 18 anos, quando eu tive o último, em que eu estava dormindo, acordava e percebia que era o mesmo pesadelo. Mas quando eu olhava para o chão, não havia mais buraco. E eu simplesmente sentia que ela havia morrido. Enfim, só havia compartilhado essa história com minha mãe e evito tocar no assunto, até hoje. Espero que vocês gostem dessa história, porque honestamente ela me deixa com náuseas. Rezem para eu não ter esse pesadelo de novo, vai que ela teve uma filha. Beijo. Que idiota. Já pensou? Começa a sonhar com a filha dela, com a netinha. Socorro. Cara, eu lembrei de uma história minha que não chegou a ser um pesadelo, assim, nesse sentido. Mas eu acho que eu tô assustadíssimo. Meio comum. Eu tô muito assustada também. Eu acho que é meio comum as pessoas terem sonhos ou pesadelos iguais, né?
Eu acho, pelo menos, que isso é algo que é comum na vida das pessoas, mas pelo menos na minha é. E eu tenho um pesadelo que eu já tive. A primeira vez que eu tive esse pesadelo, eu acho que eu tinha uns 9 anos. E a última vez foi no ano passado. Então, assim, é um pesadelo que eu já tive várias vezes. Só que ele não é nada sobrenatural, não. Ele é só ele é um pesadelo de culpa, assim. Porque eu vou, enfim, resumir a história, porque não tem nada demais. Mas Depois eu você me vou. conta com o completo. Pelo amor de Deus. Mas eu conto. Mas eu vou pra uma escola e eu tenho uma cobra. Tenho uma cobra que, tipo, eu não lembro agora se ela apareceu na minha casa, se eu tenho uma cobra de estimação. Mas eu tenho uma cobra e eu coloco num pote. E eu levo pra escola, porque a gente ia fazer um curso, um trabalho, não lembro. Ia ter alguma coisa que envolvia animais e tal. Então eu levava. Só que o frasco caía no chão e a cobra ficava, tipo, solta, né? E um professor era demitido. Tipo, ele não era, eu não sei explicar direito, mas assim, esse professor era penalizado. Por Tipo, conta por conta da disso. minha cobra, exato. E aí eu lembro que, tipo assim, eu voltava, sei lá, 30 anos depois nessa escola, e eu chegava lá e, tipo assim, ele tava na merda, e a vida dele foi ruim, e ele teve vários Caraca, problemas Mabê. por causa do que eu fiz, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, não dá medo, mas eu sempre acordo com um Uma sentimento de angústia, culpa, né? uma angústia, tipo É. assim, eu destruí a vida de uma pessoa. E olha que louco! E assim, eu fiquei muitos anos sem ter esse pesadelo de novo. Eu tive ano passado. E era uma coisa que você já tinha. Você sabia, né? Da história já. Então meio que você já. Já. E Quando você no acordou, você meio. imaginava, né? Eu não sei se você tem isso também, mas eu não sei. Eu acho que deve ser normal. Mas de você tá ali vivendo aquela coisa e no meio da coisa você fala, isso aqui é sonho. Aham. Eu tenho essa coisa Não, de, eu de não a tenho isso. consciência. De O que tipo, isso acontece. já foi. Aham. O que acontece comigo é que, na maioria das vezes, as pessoas sonham muito, por exemplo, eu chegando na escola, as pessoas. Você sonha como, na maioria das vezes? Você sonha, tipo, você se vendo como espectador ou dentro Não. da história Dentro mesmo? da história. A Então, maioria das vezes é dentro da história. eu sonho muito me assistindo nas situações. Que loucura! Entendeu? Ao invés de, tipo, eu estar dentro da história aqui em primeira pessoa, né? Vendo isso aqui nesse Aham. ângulo do meu olho, Você eu é o Big vejo. Brother. Eu vejo exatamente, eu vejo, tipo, num outro ângulo, assim. É como se eu não fizesse parte daquela história, mas a pessoa que tá lá sou eu. E eu sei que sou eu. Você sabe que é você, tá? Eu sei que sou eu e eu sinto as mesmas coisas. Mas eu tô assistindo, entendeu? Eu não Tá. tô. É muito Mas é como se maluco. você tivesse, tipo, revendo algo do passado ou não necessariamente. Não, às vezes são situações, às vezes sonhos aleatórios, assim, de tipo, Tá. tava numa festa com os meus amigos. Eu tenho o sentimento de estar lá na festa Uhum. dançando, mas eu tô assistindo a festa, entendeu? Gente. É muito louco. É interessante. Alô, intérpretes de sonhos aí, me Ajuda ajuda. nós. Mas essa história é bizarra demais da menina. Porque o que que acontece? Tem uma coisa, né? Toda vez que ela chegar, que a Samara dela aparecia na porta, ela acordava. Então, tipo, parece que não tem continuidade, sabe? Tipo, É. mas ao mesmo tempo parece que em algum momento você não vai acordar e você vai ver o que vai Sim, vai dar acontecer, alguma sabe? bosta, exato. E tomara que ela pare de sentir isso e sonhar isso, né? Pois é, pelo que eu entendi, ela parou, né? Que ela falou que não Aos quer 18, voltar. é. Vamos torcer. Exato, mas assim, né? Se você voltou, você sonhou isso com 9 anos e sentiu ano passado, Pois é. tudo pode acontecer. Não, é sério, né? Tipo assim. É, dá aquele medinho, né? Medinho? Porra! Ai, socorro. Bora, você Vamos lá. agora. O caso se chama Cadê as Joias? Boa noite, Mabê e convidade. Hello, é João. Olá. Espero que estejam bem. E segue meu relato, que não é de espírito, mas é um terror. KKKKK. Antes de iniciar, só queria fazer uma explicação. Minha avó, por parte de mãe, se casou 2 vezes e teve minha mãe no primeiro casamento. Sim, isso vai ser relevante para a história. Seguimos. Nasci em São Paulo, capital. E essa história se passa em 2001, quando eu tinha 3 aninhos.
Minha avó, no segundo casamento, casou com um japonês, herdando o sobrenome e assim o direito de entrar no Japão. Então, quando eu nasci, eles moravam por lá. E como minha mãe não teve a mesma oportunidade por ser filha do primeiro casamento, eles vinham esporadicamente nos visitar. Mesmo eles estando fora do país, nós nunca tivemos muito dinheiro, ainda éramos muito pobres aqui no Brasil. Ok, entendi por que vai ser relevante. Em 2001, minha avó veio visitar a gente. Alguém espalhou que nós tínhamos dinheiro e joias escondidas em casa. Então sofremos um sequestro home office. Hã? Tipo em Do nada. casa. Não, mas do nada ela meteu um sequestro no meio da história. Assim. Não, e assim, joias, gente, dinheiro e joias. E tem um alguém, né? Alguém espalhou. Um sequestro home office. O primeiro sequestro, no caso. Hã? Ah lá. Você começa a história falando, eu vou contar a história do primeiro sequestro. Do primeiro sequestro. Ai, gente, que favor. Homens armados e bem equipados entraram em casa na madrugada, acordaram todos os adultos e colocaram na sala. Não lembro nada desse primeiro, pois fizeram tudo enquanto eu dormia e durou pouco tempo. Então eles não encontraram nada e foram embora. Tá, nada assustador. De joias. Não, assustador. Eu já mudava da casa. Começa aí. Já vamos, gente, bora mudar. Se todo mundo combinar... Eu vou abrir uma mobiliária, eu acho. E aí, quem tiver história de terror, me procura, a gente busca um AP legal. Vamos resolver. Porém, houve um segundo sequestro. E aí eu trago mais detalhes. Foi o mesmo modus operandi. Risos. Muito bom. Entraram de madrugada, bem equipados, e me deixaram dormindo no quarto, enquanto todos os adultos foram colocados na sala. Mas nesse dia, eles estavam mais agressivos pela frustração da vez anterior. Começaram a gritar com os adultos na sala, e eu acordei no quarto. Tinha um sequestrador comigo, vasculhando os armários, e quando viu que eu acordei, deixaram a minha mãe me pegar. Quando ele estava no quarto, estava sem máscara. Olha, negacionista. E eu fui a única que viu o rosto. Porém, eu era só uma criança de 3 anos, então não me recordo de nada. Deixa eu só interromper. Calma. Isso significa... A primeira coisa que eu pensei foi do negacionista. Como a gente a máscara já virou um negócio, né? Exato. Mas era máscara de sequestro, pelo que eu entendi. Tipo, e olha sei só, lá, alguma coisa. Oma B, tem uma coisa nessa história que é muito legal. Vou ver se é isso mesmo que eu entendi. Ela fala que esse negócio acontece em 2001, quando ela tinha 3 anos. E aí, no segundo sequestro, no final do segundo sequestro, ela fala: porém, eu era só uma criança de 3 anos e não me recordo. Então, isso significa que o primeiro e o segundo sequestro aconteceram no mesmo intervalo, num intervalo bem curto. Porque ela tinha 3 anos nos dois. Tipo, o que eu senti que foi que... Porque como não foi é o isso? momento não que foi, a avó não foi. Não foi? Não sei, porque, não lembro de nada do primeiro, pois fizeram enquanto eu dormia, mas ela não fala a idade. Mas a avó dela não visitava ela sempre, né? Tipo, ele não ia... Porque pelo que eu entendi, a avó tava nos 2 sequestros. Então eu imagino que foi na mesma época que visitou. Isso. Caraca. Tá. Coitada, né? A avó veio lá do Japão, cara. Pra galera pedir joia aqui, pelo amor de Deus. Pra ser sequestrado. Ai, eu vi um barulho aqui em casa agora, bebê. Ai, você para, João. Eu tô falando sério. Ai, e esse microfone você quer ver? Não, tá tudo bem. Tem gente... Ah lá, filme de terror, é o primeiro que não, morre. Mas tem gente em casa. Então tá tudo bem. É o que Vamos você lá. acha, né? Que ótimo. Fui pra sala e eles continuaram gritando, mas não eram desrespeitosos e meus pais citam que quando eu fui pra sala eles pararam de falar palavrão, inclusive. Todos estávamos chorando muito e em dado momento um deles se exaltou e aos gritos: cadê as joias? Fala logo, senão vai ser pior. Começou a apontar uma arma para minha avó e nesse mesmo momento pulei no colo dela, na frente da arma, e comecei a implorar pro ladrão parar. Lembro até hoje de dizer: por favor, não faz isso com ela é minha única avó e eu amo muito ela. Ai, gente, então abaixou a apavorada. arma e depois disso só lembro de ficar agarrada com a minha avó chorando muito.
Eles não encontraram nada novamente e foram embora. O desfecho final foi a gente mudando de cidade poucos meses depois, porque minha mãe não queria que eu vivesse mais isso. E a gastrite nervosa que eu desenvolvi me segue até hoje. Caraca, ela desenvolveu uma parada, tipo Uma assim, parada. E, gente, com 3 uma anos, doença. né? Que doideira, que doideira. Mas pelo menos minha avó tá viva. Emoji de coração. Ah, Ai, que bom. fofa. Nunca chamamos a polícia porque, gente, favela de São Paulo, aí nos anos 2000, capaz da polícia ter tentado prender meus pais ao invés de ajudar. Não rolava. É É, verdade. Enfim, foi esse meu caso bizarro e entendemos. peço desculpa pelo textão. Não, Eu, foi eu assim, não vou falar que foi foi tudo, porque a história é foi horrível. péssimo, né? Mas Mas assim, foi bem caraca. péssimo, mas nossa. Eu acho que tem uma coisa nessa história que talvez pode ser uma explicação. Os anos 2000 foi marcado muito por esses sequestros, né? De Sim, pessoas, de de famosos, amarrar pessoas na de amarrar casa, as né, pra pessoas. roubar itens Assim, de valor, exatamente. Assim como os anos 90 foram marcados pelas crianças, né? A gente sempre desaparecidas. teve das crianças desaparecidas, caso Evandro, enfim. E aí tem uma coisa que eu acho que pode ter acontecido, é que a gente tá falando de 2001, então informações que provavelmente vieram por telefone, boca a boca e por aí vai. Existe uma chance muito grande da família dela ter sido confundida com uma outra família que realmente tem joias. Sim, De tipo total. assim, Por é não uma ter informação família. correta ou boato, né, não saber exatamente. Exato. Olha, é uma família que a mulher mora no Japão, eles têm muito dinheiro e eles chegaram aqui e tem um monte de joia na casa. E aí falou, ó, fulano ali, a, a avó mora no Japão e chegou esses dias. Porque só acontecia quando a avó tava, pelo que eu entendi. É, é Então eu acho que estranho. pode ter rolado um erro de, sabe, o famoso foi enganada. Tipo assim, era outra Sim, família caíram no e acharam que golpe. era a família dela. E é mesmo, né? Uma coisa que a gente, assim, no, claro, obviamente todos esses crimes ainda acontecem, mas acho que quando a gente até estuda um pouco dos tipos de crimes, nananã, as coisas vão. Tem momentos que nem, tipo, anos 70, anos 60, serial killer na veia, né? Se você tá nos Estados Unidos, principalmente. Meu, a quantidade de serial killer que tinha nos anos 70 nos Estados Unidos é bizarra. Tipo, é um negócio que é surreal. Muito E é louco isso, isso, né? assim, tipo, pensar que a sociedade produz alguns tipos de crimes, né? Que nem agora, o crime, sei lá, eu diria que um dos crimes bem famosos agora são os que eles chamam de cyber crimes, né? Então, sei lá, um Pix, né? É um Uhum. crime que tá em É. alta. E que é E alguma coisa direto, que. né? E é direto, você não precisa ficar. Porque existe toda uma treta de você ter que, tipo, amarrar a família e amordaçar, e é pesado, envolve. E as pessoas podem te É. ver, podem estar Sim, armado. por exemplo, tem um viés muito tecnológico nessas coisas que acontecem agora, né? Porque, por exemplo, uma família que é super endinheirada e que tem muitas joias, na maioria das casas essas joias estão num lugar mais seguro, que não sei o quê. Sim, Mas o dinheiro do teu aplicativo tá lá agora, entendeu? tá Tipo, lá, faz o Pix exato. aí, entendeu? Rola o Pix Então eu na acho veia. rola o Pix, então eu acho que tem muito disso, assim, eu acho que a possibilidade de você conseguir dinheiro é muito mais fácil, tipo, você não precisa entrar numa casa armado e prender uma família pra pegar dinheiro dessa família, sabe? Sim. Acho que rola umas coisas assim. Enfim, posso estar falando uma grande merda, mas eu Não, acho realmente que é acho que isso. eu realmente acho que a família dela foi confundida com uma família que É. realmente tem joias. Mas a Que mãe dela loucura! fez o certo, que se mudou de cidade, entendeu? Pelo Foi pra amor de longe. Deus. É isso, Pra gente. longe. É E é isso. foda, né? Porque ela fala que ela morava numa favela, que eles eram pobres. Então, meu, tipo, é foda que assim, eles ainda tiveram que mudar por conta da violência que eles viviam. E a menina teve até um problema, né? Que ela falou que tem Exato, gastrite, gastrite né? nervosa. Gastrite Sim. nervosa. Então, ai, puxado, assim, E é puxado. muito louco, tipo, ela ter essa memória de 3 anos de idade dela entrar na frente de uma arma, né? É muito forte isso, assim. É muito Não acho. forte. É Né? Você muito tem uma forte memória de, mesmo. olha, quando eu era criança, 3 anos de idade, eu enfiei na frente de um cara com uma arma e falei pra ele não matar minha avó. Putz, Pelo amor de Deus, né? pelo amor de Deus, Nossa, acho que nem horrível. criança nenhuma tem que viver isso. Mas espero que ela esteja bem. Espero que você esteja bem também. Vamos lá, vamos de caso 3.
Gente, o caso 3 é: oi pra sua amiga. Oi, modos, isso aconteceu agora em dezembro de 2021. Olha lá, um não. caso bizarro Tchau. quentinho. Fui! Boa noite! Muito pertinho, tá? Muito tranquilinho. De boa. Eu sempre fui muito interessada no sobrenatural, no plano astral e essas coisas. O meu avô sempre me ajudou muito na minha caminhada na espiritualidade, já que ele é espírita e médium, e a minha avó é umbandista. Só pra contextualizar. Eu amo as contextualizações. Não, só pra contextualizar. Não, é tipo assim, só pra contextualizar. E aí já é uma história, né? Já é. Um dia eu tava na cozinha fazendo minha janta. Uma colher que tava em cima da pia caiu no chão. E era impossível cair, porque ela tava no meio da pia, tava bem afastada de qualquer beirada. Daí eu já fiquei com medo, mas eu fiz a sonsa. E só falei, colher caindo do caiu. nada, né? Tomara que não tenha sido ninguém. Se for, pode ir embora. Ela meteu essa. Ela bateu um papo, entendeu? Já mandando aquela indireta pra quem tivesse lá e me fazendo de corajosa. Gente, ela foi esperta. Ela foi esperta porque ela só assim jogou. Puta, tem alguém aí? Se tiver, vai embora, que eu não quero. Igual a outra menina que conversou com a mãe. Não dá. Essa aí já foi conversando, já sabendo que a mãe não tava lá. Exatamente, eu já sabia. Até aí tudo bem. Bom, será que tá tudo bem? Uns minutos depois, o meu avô chegou da rua e me deu boa noite. Foi pro quarto dele e depois voltou pra cozinha e perguntou qual o teu nome. Eu fiquei, oxe, como assim? Tá doido? E ele, eu não tô perguntando pra você. Eu tô perguntando pra tua amiga. Você não vai apresentar? Gente, eu me arrepiei toda e começou a me dar um frio na barriga e um desespero. Eu fui correndo abraçar o meu avô, como uma boa cagona que sou, e ele perguntou o que foi, e eu falei que não tinha ninguém ali comigo. Então ele me acalmou e começou a conversar com a menina como se tivesse realmente alguém lá. Eu fiquei muito chocada. Aí ele falou pra menina que ali não era a casa dela e que ela precisava ir embora porque a gente não tinha espaço pra mais uma pessoa. Eu amei, só tem 2 Ele quartos foi educado, nessa casa, né? vaza. Ele foi educado. Ele foi muito educado. Essa história tá me dando a mesma sensação da outra. Sim, é tranquilinha. Minha avó chegou e viu também a menina. E ela disse Não! que ela falava que ela tava com fome. Apenas isso e mais nada. Eu só sei que a menina foi embora e o meu avô falou que era um espírito perdido, alguma coisa do tipo. Esse dia eu nem quis mais comer e eu dormi 3 dias no quarto dos meus avós. Que avós compreensivos, né? Achei legal. Não, sério agora, assim. Achei eles souberam lidar com a situação Souberam muito bem, lidar. assim. Souberam lidar muito bem. Que isso, que maturidade. E Eu sabe ia falar, que vamos embora. vamos mudar Sai de da minha cidade. casa. Mas sabe o que é pior? Ela tava na cozinha fazendo a janta e a menina tava com fome, gente. Ela só queria comer. E a colher, né? Acho que tem E um a colher. simbolismo aí Tem também. Sei lá. Tem uma vontade, né, do fantasma Tem de estar um comendo desejo. um pudim ali. Exato, exatamente. Ah, ela mandou um kkkk. Espírito come? Espírito não, acho que ele se alimenta das almas, né? Aquelas que Acho que não dá pra saber, né? Mas enfim. né? E aí ela disse que deu muita risada, mas hoje ela morre de medo quando ela... Não, que ela ficou com muito medo no dia. Obviamente, né, gata? Oi, Mabê e João. O caso se chama Você Tá Aí, Norminha? Perfeito. Meu nome é Gabriela, tenho 28 anos e vou contar um caso tenso e levemente engraçado que aconteceu com os meus pais. Ah, esses são os melhores pra mim, que dá pra ter um alívio cômico, né? Sim. Anos 80, meus pais ainda namoravam. Tinham por volta de 23 e 24 anos. Foram convidados para um casamento de um conhecido. O casamento ia rolar em um sítio no interior de São Paulo, ao ar livre. Uma coisa bem vibes, Vai. né? Uma coisa vibes. Como o sítio era afastado, os convidados iam dormir por lá mesmo. Era um casarão gigantesco, parecia até um hotel com aqueles corredores sem fim, sabe? Sei exatamente do que você tá falando. Sei, já tô apavorando. Sei exatamente do que você tá falando. Aquelas coisas que, tipo assim, era uma fazenda, sabe? Uma coisa assim. Normal. Nossa, uó.
Depois da cerimônia, aconteceu a festa. Meus pais, mesmo novos, já tinham alma de idosos e não ficaram muito tempo. Resolveram ir pro quarto dormir. Eram muitos quartos em longos corredores. Puta, Maria. No fim de cada corredor tinha um banheiro. Então nos quartos não tinha banheiro, pelo que eu entendi. Era no final do corredor. Isso. E aí você Apavorado. tinha que sair pra ir no banheiro. Tipo um hostel que você compartilha o banheiro. Porque pelo que eu entendi era uma casa, né? Tipo assim, era um hotel meio casa e aí o banheiro era assim mesmo, tá. De madrugada, minha mãe acordou pra ir ao banheiro e chamou meu pai para acompanhá-la, pois tinha medo de se perder. Essa pessoa é inteligente. Espertíssimo. Meu pai, como tinha bebido um pouco, estava dormindo profundamente e nem escutou minha mãe chamando. Putz, aí não valeu de nada. Eis que mamãe foi sozinha mesmo. Um tempo se passou e meu pai acordou com movimentos na cama. Olhou pro lado e não viu nada. Eu ia embora. Pegava o carro e ia embora. Nem a casa deles muda. Não vai casar mais. Eu voltava pra festa, gente. Volta pra festa. Eu voltaria pra festa. Preocupado, chamou. Norminha? É tudo, né? Uma puta história tensa. Norminha, você tá aí? Norminha e nada. Ele levantou, saiu do quarto e foi dar uma olhada no corredor e começou a ir em direção ao banheiro. Quando lá longe, ele avista algo vindo em sua direção. Algo com apenas rosto branco e parecia que flutuava. A assombração balbuciou com uma voz doce. Cláudio. Perfeito. Cláudio. Papai conta que ficou em choque. Travou e na hora só queria ajoelhar e chorar. Ele fechou os olhos e quando abriu de novo, minha mãe apareceu e falou: Tá ficando maluco? Tá chorando por quê? Tava te chamando pra me localizar, tonto. Eles riram de não nervoso. Tinha uma paciência, né? Eles riram de nervoso e voltaram pro... Não, ela nem insistiu. Tá dormindo, eu vou no banheiro sozinha. Não, a Norminha tava de boaça. Não tava com medo. Norminha tava tranquila. Tá maluco? Tá chorando por quê? Eu tava te chamando pra me localizar, tonto. Eles riram de nervoso e voltaram pro quarto. Agora, nos tempos atuais, toda vez que meu pai conta essa história, ele usa de referência pra assombração aquela foto clássica da menina no corredor segurando a boneca, sabe? Vou mandar em anexo. Ele jura que não era minha mãe vindo, e sim o capiroto. Prefiro acreditar que ele estava bêbado e só confundiu mesmo, pra não ter medo. É isso, gente. Obrigada por lerem. Gente, Eu aproveitando que essa foto clássica que ele mandou, vocês podem ver no modusoperandipodcast.com. Clica lá no episódio que tudo que a gente fala, ou que cita, ou que até alguma coisa visual, vai aparecer as imagens, então a gente vai colocar essa imagem lá. Inclusive, essa imagem clássica que ele citou é o que eu fiquei pensando no sonho da menina lá. Eu fiquei imaginando essa menina. Sim. Pra mim era essa sei. menina. Acho que só sem o elemento da boneca na mão, né? Sem a boneca. Eu acho que eu imaginei. Mas assim, eu acho que... Assim, seu pai tava bêbado, beleza. Mas ele tem um fator que a gente tá esquecendo, que é o movimento na cama, né? É o movimento tipo na assim, cama, gente. Se a gente for pensar assim, sem nada, o storytelling a Norminha balançou ele não acordou, e aí a Norminha foi no banheiro sozinha. Esse movimento foi o movimento da Norminha, e aí ele foi no banheiro no final do corredor e tal. Só que ele viu uma outra coisa. E, tipo assim, é uma memória muito viva pra ele, porque ele falou que ele tinha, tipo, 24 anos, ele lembra exatamente de como que é e usa como referência isso. E assim, o ambiente já não ajuda muito, né? Então, tem um corredor longo. Assim, tem que entender o quão bêbado tava, né? Porque eu acho que tem uma coisa aí. Tem um limite, né? Mas... Eles foram embora cedo, né? Eles foram embora cedo. Mas também eu nunca bebi a ponto de ver, né? Movimentos na cama que eu não sabia. Um fantasma. Exato. E não só movimentos. Ele, tipo assim, ele teria que ter bebido a ponto de conseguir levantar, ir lá procurar a Norminha, ver um negócio que parecia que tava flutuando, uma voz doce, sendo que a Norminha voltou. Tá ficando maluco? Entendeu? Era a uma voz doce. A Norminha lá, Cláudio.
Cláudio. Sendo que a Norminha já E tava puta que ele tava Sendo que a chorando. Norminha já tava assim, olha, eu tô indo no banheiro sozinha, você tá ficando maluco, você tá chorando por quê? Eu tô te chamando aqui, sabe? Entendeu? Não era a Norminha. Não era a Norminha. A Norminha não tava com paciência, né? Exato. E acho que não dá pra culpar a Norminha, porque não foi legal ela ter ido, né, sozinha e tal. Perigoso, Tudo bem que ele né? tava dormindo, mas, né, gente, Norminha ficou brava, tá certo. Ficou bolada, Ficou boladíssima, Norminha. Tô querendo ir no banheiro, lugar mó escuro, sabe? Não tem Casa ninguém mó aqui. sinistra. Não. Isso que é isso. Nossa senhora. Muda de casa. Muda, gente. Eu acho que o que a gente pode aprender hoje, né? Acho que o que a gente aprendeu hoje foi assim, na dúvida, muda, né, gente? Eu tô abrindo aí uma imobiliária, como comentei, tá? Quem tiver histórias está parecidas. ajudando essas pessoas. E o pior é que essa história da Norminha é no hotel, né? Nem é na casa dele. É no hotel. Não, tem um monte de história que nem acontece nas casas, assim. Acho que você vai ter que também caçar uns Airbnb, sabe? Que tiver um selo, assim, de tipo, não fantasmas. A Norminha não passou por aqui. Exato. Norminha não está aqui. Ai, maravilhoso. Muito Queria bom. agradecer, João, por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Como é que foi? Amiga, foi tudo. Agora eu vou ficar. Você vai desligar essa câmera, vai ficar tranquila vivendo a sua vida, e eu vou ficar aqui me cagando em casa, imaginando que. Enfim, né? Não vou imaginar nada. Melhor nem pensar. Não, todo mundo briga comigo. Fazer um chazinho, deitar ali no meu quarto e ficar de boa, Ficar de com boa. uma música tranquila e nada vai acontecer. Todo mundo fala, briga comigo, né? Quando vem aqui, fala, eu queria muito ter vindo aqui. Aí eu espero que você volte. Não, eu não quero voltar. Nem me chama. Eu quero. Eu quero, me chama. Amiga, vamos assustar mais. Mas assim, muito legais as histórias, né? Eu acho que a gente vê como que é diferente, né? Tipo assim. E sabe o que é o mais doido que eu percebo, assim? Que é o sentimento que a pessoa tem naquele momento transmitido nas palavras dela, né? Então, tipo, Sim. A gente jamais vai saber que sensação é essa, a não ser que a gente tenha vivido algo parecido. Exato. Mas que nem o sonho da menina lá, a gente não vai saber que sensação é sonhar aquilo. Mas a gente tá lá apavorado, né? Vendo Mas a a gente tá bichinha chegar apavorado. mais perto. Exato, e isso é muito doido, assim, imaginar que, enfim, isso pode acontecer com a gente, cara. Ai, corta pra você desesperado com alguém. João, eu vi que a sua nota ontem, como é que foi o trabalho? Você nunca mais vai ver do mesmo jeito essa pergunta. Exatamente. João, eu quero aproveitar que a gente tá se despedindo pra você falar onde que as pessoas podem te encontrar, se elas ainda não te conhecem. Conta do seu livro também, faz o jabá que você quiser, fica à vontade. Então, gente, eu sou o João, eu estou nas redes sociais, no Instagram como João L. Pedrosa e no Twitter, and Facebook, and TikTok como João Luiz Pedrosa. Aí o Luiz é sempre com Z e o Pedrosa com S. Também estou... Vou dar o currículo. Vai, também... é pra falar o LinkedIn aqui. Também estou no Trace Trends, que é um programa que a gente fala de música, de arte, de diversidade. E esse programa passa toda quarta-feira no Globoplay, com episódios disponíveis gratuitamente para não assinantes. E Chique na demais. sexta-feira, às 5 horas, no Multishow. E estarei sempre lá. Também estou lançando meu livro com dúvidas de geografia. O link tá lá no meu perfil do Instagram, que vai ser direcionado diretamente para a compra online. Então ajude o gatinho, compra o livro dele. Mentira. Mas é legal, o livro é legal. E espero que Fala o vocês nome do gostem. livro. Meu livro chama Como Essa Calopsita Veio Parar no Brasil e Outras Dúvidas de Geografia. Cada capítulo é sobre... alguma dúvida de geografia que eu tenho certeza que você já teve, muita coisa legal. A gente fala de vários assuntos, de fake news, de tudo que a gente vai fazer para mudar esse mundo. E é isso, tô muito feliz, tô contente de estar aqui e espero muito, 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 muito voltar para ler mais casos. Sim. E ver se o pai da menina lá nos Estados Unidos está vivo. Olha, a gente já deu aqui o recado, entendeu? Ela vai ter que ficar atualizando a vida pra gente.
Não, tem o que fazer. se ela não atualizar a vida desse homem pra mim, eu não vou nem dormir direito. Senão a gente que vai atrás dela. Muito bom, amigo. Então tá bom, gente. Obrigada. Vocês podem, de novo, ver esse episódio lá no canal do YouTube. Está lá nossas carinhas. E até o próximo Caso Bizarro. Um beijo. Beijo, durmam bem. Se conseguirem, né?